Estamos bem. Agradecemos muito. Estávamos bem. Ele é o mestre da grande entrada, cuja presença ainda chama a atenção. Ah, maníacos animados. Hulk Hogan, aqui. Terry Bollea tornou o nome presente com um sucesso incomparável e reconhecimento global no entretenimento esportivo. Um ícone maior que a vida, que transcende a luta livre, guardando seu maior momento não muito longe de sua loja e restaurante em Clearwater Beach. Batismo público. Você disse que foi o maior momento da sua vida. Sim, sem dúvida. Terry, o que isso significou para você? Isso quebrou aquela quarta ou quinta parede. Para contar às pessoas a verdade sobre meu Senhor e Salvador, sobre como você deve enxergar as coisas, ou como deve cuidar das pessoas e não julgá-las. Isso me libertou. Eu não era aquele vaso perfeito que eu deveria ser ou deveria ter sido. Depois que fui batizado, senti que estava totalmente renovado. De verdade, foi uma grande virada na minha vida. Foi muito divertido fazer parte do batismo do Terry e ver o efeito dominó que isso causou no mundo todo. Ele recebeu ligações de pessoas no Japão apenas alguns minutos depois. É assim que Cristo torna pública a fé das pessoas, e ele sentiu que era importante fazer o que Cristo faz. Hulk Hogan, o que a pessoa de Jesus Cristo, Terry, traz para você? Essa presença de Deus em nós, sabe? Aquela voz suave e silenciosa. Então, o que o Terry traz para a mesa é um corpo de carne, sabe? Um corpo de carne cheio do Espírito de Cristo. E isso é um campo de testes para mim. Eu aceitei Cristo como meu Salvador quando tinha 14 anos, mas me desviei. Não era a minha vida. Ele me deu a oportunidade de provar que sou fiel e que nunca mais vou cometer os mesmos erros. Minha fé, o impulso era avassalador. Não havia nada que pudesse me parar. O que se tornou mais exaustivo em manter o reconhecimento do Hulk Hogan? Bem, 35 anos de luta livre ainda mantinham aquele bichinho em mim, aquela vontade de ver se eu estava sendo aprovado. Depois que derrubei um cara e olhei para a plateia, acho que fiz uma cara maluca. Mas o olhar que eu dei gerou uma reação melhor do que o próprio golpe de luta livre. Eu pensei, beleza, eles querem me ver sendo um pouco bobo e me divertindo aqui dentro. Esse personagem me lançou nesse gênero maluco onde tudo se misturava. Você conhece o personagem e a luta livre. Mas por que tanta demanda pela sua marca? Gostei dessa. Por que tanta demanda pela minha marca? Acho que é uma confiança geracional. Porque os pais e os avós todos sabem quem eu sou e as crianças também sabem quem eu sou. Mas, tipo, em Moçambique, Zâmbia e Malásia, talvez eles não saibam. Tom Brady, mas eles conhecem o Hulk Hogan. Sabe, é meio impressionante quantas casas eu já entrei ao redor do mundo, de forma consistente, todo fim de semana por mais de 40 anos. Então, o Hulk Hogan tem aquela loja e restaurante em Clearwater Beach. Como você gerencia a marca e o Terry, enquanto lida com as expectativas das pessoas? Bem, no momento em que chego em casa, a faixa sai da cabeça careca. E, você sabe, é só o Terry, pai, marido, amigo. Não tenho fotos de luta livre em casa. Não tenho nenhum cinturão de luta livre. Apenas Terry. O problema é que no momento em que saio de casa, no momento em que saio pela porta da frente, o mundo não quer Terry. E o homem da montanha diz, ei, Hulk, então, em vez de dizer bom dia, senhor, eu digo, e aí, irmão, como você está? Dou só um pouquinho disso para ele, porque eles esperam isso, sabe? Há muitos desdobramentos que surgem desse personagem Hulk Hogan, e eu realmente aprecio e valorizo muito isso. Então, não é só um trabalho, mas eu aprendi a me separar disso. Qual foi o momento mais marcante para você como lutador? Se você tivesse que escolher um só, qual seria? Não teve nada a ver com estar no ringue. Teve a ver com o que aconteceu depois da luta no Madison Square Garden, em 23 de janeiro de 1984, quando lutei contra o Iron Sheik pelo título da WWF.
Eu corri e havia 444 reféns americanos. E eles estavam mantendo nossos americanos, e o Iron Sheik, ele era o verdadeiro guarda-costas do Shah do Irã. Ele era de verdade, e os fãs sabiam disso. E eu era o personagem totalmente americano, Hulk Hogan. Naquela noite, eu trouxe meus pais de avião. E, sabe, meu pai e eu não nos dávamos muito bem porque eu estava indo para a Universidade do Sul da Flórida aqui em Tampa, e eu estava cursando finanças e administração. Mas quando larguei a faculdade não virei contador, ou seja lá o que aquele diploma me levaria a ser. Me levaria a isso. Havia uma grande distância na comunicação entre meu pai e eu. Sabe, então meio que ficou um vazio. E então, naquela noite depois do Madison Square Garden, meu pai disse, cara, sabe, Terry, estou muito orgulhoso de você. Você fez a escolha certa. Eu te amo muito. Me desculpa por ter tentado te fazer algo que você não queria. Então aquela foi a melhor noite para mim, para meu pai me dizer isso, porque eu realmente não sabia se estava certo ou não. É só que eu estava fazendo o que eu adoro fazer, sim, e para mim, isso parecia certo. Mas aí, para que meu pai confirmasse, eu tive que ser o evento principal no Madison Square Garden para fazê-lo estourar. Mas essa foi provavelmente a melhor parte da minha carreira no wrestling, ter esse momento com ele, porque eu realmente valorizava o que ele pensava de mim. Acho que ele precisa colocar minha faixa azul na cabeça. Combina com a camisa dele. Não, é só brincadeira. Por mim, tudo certo. Essas são do André? As calças. Ele te deixou essas calças. A gente pegou elas. Ele era o seu cara. Do que você mais sente falta dele? Da honestidade dele. Sinto falta da honestidade do André porque ele não passava pano pra ninguém, e ele teve uma vida muito, muito difícil. Sabe, eu andava com ele até o aeroporto e ouvia as pessoas falando comentários horríveis e coisas assim. Porque, sabe, ele tinha 2,23 metros e pesava quase 300 quilos, e eu viajei muito com ele. Ele não conseguia sentar na cadeira, nunca via uma cadeira confortável, nem segurar um garfo ou uma faca. Nada disso era algo com que ele pudesse lidar. Sempre que ele pegava um quarto de hotel, eu podia ir lá, eu entrava no quarto dele, e eu ajudava ele a juntar as camas, sabe? E mesmo assim ele não cabia em 2 camas de casal. Então eu sinto falta dos conselhos dele e da amizade dele, sabe? E basicamente dele ser tão honesto. Basta apontar A para B, sem tempero para um homem. Ele te acerta com a verdade. Então é disso que sinto falta nele. Bom, posso te contar uma história maluca de luta livre? Sim, um amigo meu, Rod Piper, faleceu. Rod Piper, e ele estava realmente se esforçando para, você sabe, se render e tentar endireitar sua vida. Então, quero dizer, nós trocávamos mensagens todos os dias. Agora, no ramo da luta livre, por 25 anos, a gente não se suportava. A gente vivia no pescoço um do outro. Eu sei que é tudo combinado e tal, mas ele não gostava de mim, e eu não gostava dele, e era assim mesmo. Bom, depois que ficamos mais velhos e tivemos algumas conversas. Aí começamos a conversar bastante. E ele começou a me perguntar sobre a minha espiritualidade. Ele realmente não se conectava, mas ele era muito curioso, sabe? Ele não se rendia. E de repente, ele faleceu. E era um especial do André sobre o Rod Piper, e bem na hora que eles iam passar os créditos. Não era uma mensagem de texto, mas era uma mensagem de texto, que era uma mensagem de voz no texto, sabe? Então ele deve ter. Mas essa mensagem de texto chegou 2 dias depois que ele morreu. E a mensagem de texto diz, estou te amando, meu irmão. Estou apenas caminhando com Jesus e amando você, meu irmão. Eu pensei, ele nunca teria dito isso se estivesse aqui. Meu irmão, estou texto, que era uma rendia. E de repente, ele faleceu. Velhos e tivemos algumas conversas. Aí começamos a conversar bastante. E ele começou a me perguntar sobre a minha espiritualidade. Ele realmente não se conectava, mas ele era muito curioso, sabe? Ele não se rendia. E de repente, ele faleceu.
E era um especial do André sobre o Rod Piper, e bem na hora que eles iam passar os créditos. Não era uma mensagem de texto, mas era uma mensagem de texto, que era uma mensagem de voz no texto, sabe? Então ele deve ter. Mas essa mensagem de texto chegou 2 dias depois que ele morreu. E a mensagem de texto diz: estou te amando, meu irmão. Estou apenas caminhando com Jesus e amando você, meu irmão. Eu pensei, ele nunca teria dito isso se estivesse aqui. E Terry, ele queria que você ouvisse, certo? Sim. Sim, porque ele nunca teria dito isso quando estava aqui. Então é simplesmente incrível como as coisas funcionam, sabe? A diferença entre estar fora do ringue assistindo como espectador e entrar no ringue é, se for para definir, isso é o que eu sou, certo? Você pode. Isso se aplica em tantos níveis. Porque é assim. É quase como aquelas pessoas, sabe? Que dizem que são cristãs e conhecem Nosso Senhor e Salvador, mas na verdade não o conhecem, sabe? Todo mundo que eu conheço é um lutador falando sobre luta livre, mas existe uma diferença enorme quando você realmente entra naquele ringue, exatamente como você disse. E essa é exatamente a maneira perfeita de descrever isso. Depois que você soube que as coisas eram roteirizadas, com resultado predeterminado, foi difícil para você manter o lado competitivo enquanto entretinha? Como empresário, eu vejo isso de uma forma completamente diferente porque muitos lutadores olham e dizem, é predeterminado, é tudo combinado, vou pegar leve com você lá fora. Se eu pegasse seu braço assim e te colocasse em um top Vriswalk aqui, isso é combinado. Não, isso é combinado. Mas se eu for para fora, aí é para valer. Isso significa que você está realmente tentando machucar alguém, quebrar ossos, chaves de submissão. Não importa se você ganha ou perde. É predeterminado. Pois é, porque se eu sou mocinho e minha mercadoria está vendendo 5 vezes mais que a sua, isso é um tiro no escuro para mim. Começou o homem. Não me faça. Não me faça ir aí. Já passei do auge. Tenha um dia fácil comigo, muito fácil. Não se esqueça, é predeterminado. Terry. Muito bem. Então, o que você acha disso? Engraçado, essa coisa toda é uma caixa de sapatos, irmão, e nós estamos dentro da caixa de sapatos, e ele está no controle, e vai acontecer exatamente do jeito que ele quer que aconteça, e exatamente como tem que ser. E não existem coincidências. Nenhuma. Na primeira vez que Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele disse, eu sou aquilo. E eu sou isto, acredite ou não, eu sou essa energia aqui. Deus diz, eu sou isso, eu sou isso. Eu precisava ter isso porque era muito importante para mim. Todos nós estamos no nosso próprio ringue, usando nomes de palco, personagens. Então, o que você acha disso? Engraçado, essa coisa toda é uma caixa de sapatos, irmão, e nós estamos dentro da caixa de sapatos, e ele está no controle, e vai acontecer exatamente do jeito que ele quer que aconteça, e exatamente como tem que ser. E não existem coincidências. Nenhuma. Na primeira vez que Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele disse, eu sou aquilo. E eu sou isto, acredite ou não, eu sou essa energia aqui. Deus diz, eu sou isso, eu sou isso. Eu precisava ter isso porque era muito importante para mim. Todos nós estamos no nosso próprio ringue, usando nomes aqui. Deus diz, eu sou isso, eu sou isso. Eu precisava ter isso porque era muito importante para mim. Todos nós estamos no nosso próprio ringue, usando nomes de palco, personagens. Como você tirou essa máscara? Eu fico de saco cheio de mim mesmo, as 2 pessoas na minha cabeça, o ego e o verdadeiro eu sou. Me rendi. Disse, não aguento mais. Sabe? E eu voltei para a Bíblia, sabe? E comecei a ler de novo. Estou totalmente dentro ou totalmente fora em tudo que faço. Qual mensagem você transmite agora, nessa fase da sua vida? É uma guerra espiritual neste mundo caído.
Volte-se para a verdade, busque-o e você encontrará. Para sair da sua zona de conforto e, sabe, aceitar Cristo, sabendo que Ele curaria a terra e curaria esta nação e curaria o povo. Parece uma escolha tão fácil para todo mundo, se você simplesmente se render, aceitá-lo como seu Salvador.